Desde a nossa mais tenra infância, o nosso desenvolvimento ele é direcionado, né? Primeiro, com 3 meses, hoje em dia, as crianças entram numa creche, onde são orientadas, né? Depois já entra no primeiro grau, segundo grau, uma faculdade, e depois são apresentados ao mercado de trabalho. Tudo isso para manter a sobrevivência, né? Depois que a gente faz tudo isso, de repente a gente encontra um companheiro, a gente casa, de repente a gente tem filho, e essa direção que a nossa vida toma, ela toma tanto tempo de nós que a gente não tem tempo de pensar sobre a vida em si, né? E compreender essa vida que a gente está inserido. Mas vai chegar uma hora na vida de todos nós em que a gente vai precisar responder algumas perguntas para nós mesmos, né? As respostas externas não vão ser suficientes, né? A gente vê que no mundo quando tu busca uma resposta, tem pessoas com opiniões de todos os tipos. E chega uma hora em que nós vamos ter que buscar a nossa própria resposta. Essa necessidade é uma coisa que nasce de dentro para fora, né? É uma coisa que a nossa alma precisa dessas respostas. A gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o mundo, a gente precisa compreender o mundo, né? E essa necessidade, ela vai fazer com que a gente saia em busca dessas respostas, né? Esse anseio do ser humano, ele existe desde que o tempo do início dos tempos, né? E ocorre para todos os homens. E pessoas comuns, né, como nós, fizeram esse caminho, e quando elas encontraram essas respostas, elas foram chamadas de sábios. Na antiguidade, esses sábios, né, eles fizeram escolas, né, e elas foram chamadas pelos historiadores, né, de histórias de mistérios, que eles ensinavam o que eles chamam de filosofia oculta, né? Existe um ensinamento profundo sobre a vida que é chamado no Oriente de Gupta Vidya, que seria a ciência secreta, né? Cujos guardiões são a grande fraternidade branca. A fraternidade branca é composta de adeptos, né, iniciados, que são pessoas que fizeram a nossa evolução humana e atingiram o ápice. E dentro desse ápice, elas adquiriram a compreensão de si mesmas, do mundo e do universo, né? Então, os professores dessas escolas, eles eram esses adeptos iniciados, né? E eles, dentro dessas escolas, eles tinham diversos graus, né? Então, eles estudavam cosmogonia, matemática, história, ciência da época, nos níveis inferiores, e nos níveis mais elevados, o conhecimento espiritual. Esse ensinamento não era só um ensinamento teórico, né? Ele exigia uma disciplina de vida. Principalmente o conhecimento espiritual, né? Ele é um conhecimento que tem que ser colocado em prática, senão ele é só uma teoria. Dentro dessas escolas iniciáticas, né? Elas tinham votos de segredo, né? Por que segredo? Porque a compreensão desses ensinamentos, a divulgação desses ensinamentos de uma forma pública, não faria com que as pessoas conseguissem entender. Porque existem pré-requisitos para essa compreensão. E não são pré-requisitos externos, são pré-requisitos internos, né? De desenvolvimento que cada ser humano fez até o momento, né? As escolas mais conhecidas daquela época, né? Desse tempo antigo, era a escola egípcia, as escolas gregas, né? A escola pitagórica de Crotona, os mistérios de Eleusis, os mistérios órficos e outras, né? A Blavatsky, ela diz que ninguém pode estudar seriamente as filosofias antigas sem perceber a surpreendente semelhança de conceitos que há em todas elas, e que tal semelhança muito frequente em sua forma exotérica, externa, né?
e invariável em seu sentido oculto, é o resultado não de mera coincidência, mas de uma intenção premeditada. Não deixará também de perceber que durante a juventude da humanidade houve uma só linguagem, um conhecimento e uma religião universais, quando não havia igrejas, nem credos, nem seitas, mas quando cada homem era seu próprio sacerdote. Nos tempos atuais, como a gente tem muitas escolas filosóficas, muitas religiões, muito de tudo, né? Cada uma com a sua linguagem, a gente tende a pensar que existe uma verdade e que a gente começa a escolher qual é a verdadeira, né? Na verdade, todas elas estão tentando apontar para um mesmo ponto, para uma mesma realidade, mas com linguagens diferentes, né? E teve uma época em que não existiam igrejas, né? A gente vê que todas as religiões, né, elas tiveram uma pessoa que deu origem a essa religião, né, esse iniciado, esse adepto, mas na época em que ele viveu não existia a religião organizada, né? As religiões, elas se geraram depois da morte desse que deu origem, né, a essa religião, e tentando preservar o ensinamento, né? Mas ao longo do tempo, tanto essas instituições, o próprio ensinamento, eles vão sendo deturpados, né, por pessoas que desconhecem, que não conseguem atingir a profundidade daquele ensinamento, né? Então, tem a necessidade de virem outros criadores de religião para restaurar a verdade que existia naquela época, né? Nessas escolas, né, existiam dois tipos de ensinamento, não só nas escolas, mas nas próprias religiões, né? Um ensinamento exotérico, com X, que é um ensinamento externo, né, dado ao público em geral, que talvez não tenha a profundidade, que ainda não tem essa profundidade necessária para a compreensão dos ensinamentos profundos, né? E uma verdade esotérica com S, que são os ensinamentos internos, né, que só se dá para aqueles que já têm alguma condição de alguma compreensão. E em Marcos, né, ele coloca: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. Era o que o Cristo fazia, né? Aos discípulos ele falava direto sobre os mistérios, muito desse ensinamento foi perdido, né? Mas para quando ele falava para o público, ele falava em parábolas, que é uma linguagem com símbolos, né? Que a consciência consegue decifrar, mesmo que ela não tenha um ensinamento profundo, né? Então, dentro dessas escolas, né, existiam também esses dois níveis, né, de ensinamento, o inferior e superior, né? No inferior estavam as artes, a ciência, tudo que a gente podia ler em livros ou mesmo nas escrituras, né? E no superior, eles ensinavam sobre o conhecimento do ser, que é o conhecimento do autoconhecimento, a gente que chama hoje em dia, né? E esse conhecimento do ser, esse conhecimento profundo, isso é a teosofia. No oráculo de Delfos, né, estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Quando a gente começa esse processo de olhar para dentro e buscar o conhecimento por nós mesmos, a gente vai começando a perceber essas leis que regem o nosso ser, e essas mesmas leis também acontecem no universo, né? Então, esse autoconhecimento, ele leva a gente a se conhecer, a conhecer os outros e também a conhecer, fazer inferências sobre as leis universais. As diversas escolas, elas tinham a estrutura dos seus graus de desenvolvimento, né, de uma maneira diferente, né? Nos mistérios de Eleusis, por exemplo, eles dividiam em duas partes, né? Os mistérios menores e os mistérios maiores.
Nos essênios, eles dividiram em 3 grupos, né? 3 graus. A criança, o irmão e o perfeito, né? Então, a criança, aquele ser que está recebendo ensinamento, que ainda não sabe e que está sendo ensinado, né? O irmão, aquele que se coloca num patamar de igualdade com todos os outros, né? De colaboração. E o perfeito são aqueles que conseguiram atingir o nível de perfeição, né? Que deram continuidade nesse ensinamento, nesse aprendizado, e que conseguiram chegar no ápice desse ensinamento, né? Na academia pitagórica, né, ele dividia em 4 graus. O dos ouvintes, onde não era permitido falar, apenas ouvir. Então, se a gente está entrando em alguma escola, né, ela tem a sua própria linguagem, né? A linguagem do cristianismo é diferente da linguagem do budismo, que é diferente da linguagem dos muçulmanos, né? Ou dos judeus também. Então, a gente deve se colocar de uma maneira respeitosa, aprendendo esse linguajar, né, para conseguir ir gerando uma compreensão, né, do ensinamento que a gente está recebendo. No segundo grau era dos instruídos, né? Incluía matemática e música, ia aprofundando e dando ensinamentos mais difíceis, né? O terceiro grau eram os perfeitos. Então estudavam cosmogonia, psicologia e a evolução da alma. E o quarto grau, que é o grau de adepto, que é alcançado por poucos, porque são aqueles que atingiram o ponto final dessa evolução. Dá para ver que aqui, né, nesse ponto, os perfeitos, eles são considerados um grau menor, ou seja, a pessoa, nesse caso aqui, ainda não atingiu a coisa, ele está começando o processo da evolução, né, da prática, né, dos preceitos e da autotransformação. Esses adeptos, né, que foi o último nível ali da escola pitagórica, eles são homens que desenvolveram e aperfeiçoaram os mais elevados graus possíveis sua organização física, mental, psíquica e espiritual. Esse é um texto da Blavatsky, né, da doutrina secreta. O verdadeiro adepto, o homem evoluído, deve tornar-se como tal. Ele não pode ser constituído. O processo é, portanto, de crescimento através da evolução, e isso deve necessariamente envolver uma certa dose de sofrimento. A hierarquia dos adeptos é uma fraternidade natural de espíritos semelhantes e é por essa razão que na Igreja cristã se usa a expressão a comunhão dos santos. O adepto vela pelo progresso da humanidade e o dirige. Então o adepto, ele é um ser que atingiu a perfeição, o ápice da evolução humana e ele escolhe ficar junto à humanidade para ajudar na sua evolução. Essa hierarquia dos adeptos, ela zela pelo bem da humanidade e dirige naquilo que é possível, né, a evolução do homem. Então a gente vê aqui os níveis que a gente tem que fazer, né, da evolução, né, onde é que a evolução tem que ser feita? Na nossa própria, primeiro começa na parte física, né, do nosso corpo físico, né? O corpo físico tem essa tendência à procrastinação, à preguiça, né? Aos desejos, né? E tudo isso nos desvia da meta espiritual, né? Mesmo a parte mental, também, apesar de ela nos ajudar em alguma medida, e quando a gente entra nesse processo de aprofundamento, em algum ponto ela começa a ser um impedimento à elevação espiritual, né? E mesmo as pessoas que desenvolvem o psiquismo, né? A maioria que não está preparada e não tem a ética necessária para saber usar ou não, né, esses poderes, ela pode mais causar dano para si mesma e para os outros, né? Então, a gente tem que ter uma organização, né? O Krishnamurti dizia, né, que espiritualidade é ordem. É colocar ordem, né, nas nossas emoções, fazer o nosso corpo físico
direcionar ele para fazer as ações corretas, direcionar a nossa mente para tornar a nossa vida positiva, né, e não negativa, e ajustar, né, a nossa vida aos nossos anseios espirituais. Aqui também ele coloca, né, que a gente tem que se tornar um adepto, né, que a gente não recebe isso por o que alguém nos deu. Isso vai na direção contrária daquelas entidades que vendem as iniciações, né? As iniciações, elas acontecem por mérito próprio. Elas não podem ser dadas por outros, né? O máximo que as instituições podem fazer é apontar para diversos níveis e o crescimento que deve ser feito dentro desses níveis, né? Então, essa coisa de que vão me dar um nome novo e que eu vou ser iniciado por alguém, isso aí é bobagem, né? Todo o crescimento espiritual, ele vem da nossa própria transformação, né? Do trabalho interno que a gente faz sobre nós mesmos. E aqui uma frase que seria da escola egípcia, né? Que ele diz assim: tu estás prestes a entrar na poderosa e inefável comunhão dos iniciados, pois tu o mereces por tua pureza de coração, teu amor à verdade e tua faculdade de abnegação. Então aqui mostra os pré-requisitos, né, dessa escola de adeptos, né? A pureza do coração, o amor à verdade e a abnegação, né? Todo o desenvolvimento espiritual, ele ocorre devido a uma persistência numa direção, né? Na direção certa, né? Então a gente tem que colocar isso como um assunto sério na nossa vida, né? Quando a gente começa a refletir sobre nós mesmos, né? O que eu sou, o que eu gostaria de lembrar, ou de que quando o momento que a gente morre, dizem que a gente faz revive a nossa vida, né? Os acertos e os erros, né? Para meio que ter uma compreensão, né, daquilo que aconteceu e de onde a gente acertou e onde a gente errou. E o que a gente gostaria que nesse momento aparecesse, né? Com certeza menos erros, né? E mais acertos, né? E esse trabalho nós podemos fazer dentro da nossa própria vida. É um trabalho que a gente tem que dedicar a nossa vida para encontrar essa realidade, a verdade, né? Encontrar os nossos valores externos, ser capazes de colocar eles em prática na vida, né? Encontrar maneiras de colocar eles em prática na vida, né? E ter essa continuidade. Ou seja, a continuidade só é dada se aquilo ali for considerado um assunto muito importante na nossa vida, né? Porque a nossa vida verdadeira é a vida interna, né? A vida externa é um meio de sobrevivência, né? Então a gente tem que tentar encontrar essa maneira de trazer aquela nossas habilidades, trazer nosso modo de ver a vida de uma maneira plausível dentro da vida, né? Então, o que é a teosofia, né? A Blavatsky coloca, então, que em tempos passados a religião de sabedoria foi a religião universal do mundo. Essa religião de sabedoria que ela chama é essa religião que não tinha dono, que não tinha igreja, né? Mas que todas as pessoas percebiam dentro de si a chamada do espírito, né? E conviviam com a natureza e conseguiam compreender essa relação, né, do homem com a natureza e as leis universais, né? Então, nesse período, o que a gente podia chamar de religião era vinda do próprio homem, né? Da sua relação com o mundo e da sua percepção das relações do mundo, inclusive com o interno, né? Então, a teosofia ela é tão antiga quanto a humanidade, né? Quando a humanidade começou a pensar e a procurar respostas, ali já estava a teosofia, né? No mundo antigo, ela foi conhecida por diversos nomes, né? Na Grécia, ela era chamada Teosofia e na Índia, Brahmavidya. Embora nesses idiomas as palavras sejam diferentes, elas tinham o mesmo significado. Tel ou Brahma significa Deus
e Sophia e Vidya significa sabedoria. Então, a sabedoria divina é sinônimo de verdade. Então, se a gente busca a verdade sobre a vida, procura perceber a realidade sobre a vida externa e interna, né, a gente vai encontrar esse conhecimento, que esse conhecimento é sabedoria, né? Sabedoria é a verdade, a realidade da coisa, né? Conhecimento, a gente tem conhecimentos que são verdadeiros e conhecimentos fake, estão tudo misturado dentro da nossa mente, né? Nossa memória. Então, na sociedade teosófica, o lema da sociedade teosófica, que em indiano é Satya Nasti Parodharma, ele traduzido significa não existe religião maior que a verdade. Porque só a verdade, o próprio Cristo dizia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando a gente conhece a verdade, ela revoluciona a nossa vida. Não interessa aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente imagina, né? Que a gente tem muitas ilusões. A verdade é a verdade. É assim que a coisa funciona. Então a gente tem que abrir mão dessas nossas ilusões, dessa nossa busca por coisas irreais, porque só a verdade funciona no mundo, né? Essa verdade, ela não pode ser reivindicada como posse exclusiva de nenhuma religião, porque a verdade, ela é a realidade, ela não pertence a ninguém. Então todas as religiões que chegam a essa verdade, ela só está apontando para uma coisa que existe, né? Então todas vão apontar para a mesma coisa, com uma linguagem diferente, mas vão estar apontando para o mesmo ponto. E nenhuma é melhor que a outra, né? Todas estão tentando mostrar alguma coisa para o nosso desenvolvimento, ajudar no nosso desenvolvimento. Então, Blavatsky diz no texto o que é teosofia. Um teosofista é aquele que propõe uma teoria de Deus ou das obras de Deus, que não pretende dispor de uma revelação, mas sim de uma inspiração pessoal, como base dessa teoria. Aqui ela cita uma frase de Vaughan, né? E aí ela comenta: de acordo com essa opinião, todo grande pensador e filósofo, especialmente cada fundador de uma nova religião, de uma nova escola filosófica ou de uma seita, é necessariamente um teosofista. Portanto, a teosofia e os teosofistas sempre existiram, desde que os primeiros lampejos do incipiente intelecto humano levaram o homem a procurar instintivamente os meios de expressar opiniões pessoais e independentes. A gente vê que todos os fundadores de religiões, eles não estavam seguindo alguma coisa, né? Eles estavam buscando a verdade, né? Então eles eram pensadores independentes e eles só encontraram essa nova maneira de explicar essa verdade porque eles estavam procurando verdadeiramente a verdade, né? Não estavam presos a nenhuma conhecimento anterior, né? Então só quando a gente tem esse pensamento independente é que a gente pode ter a percepção da realidade das coisas, né? Então, na Mabel Collins, no Idílio do Lótus Branco, ela cita a seguinte frase: o princípio que dá vida habita em nós e fora de nós, é imortal e eternamente benéfico, não é ouvido nem visto nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. Então aqui ela coloca, né, essa realidade de que quando a gente imagina no cristianismo Deus, ele é um Deus que está fora da criação, né? Então é um Deus externo e nós dentro da criação tentando sobreviver no meio ao sofrimento, né? E aqui na teosofia que é colocado que esse princípio que dá a vida, ele não só tá dentro dessa manifestação, mas também está dentro de nós. E isso é uma garantia de que a gente tem essa sabedoria, e seria o que a gente chama de Deus, né? Isso é uma garantia de que essa sabedoria que existe na divindade, ela também existe dentro de nós. Mas ela não é vista pelos ouvidos, nem pelos olhos, nem pelo olfato. Ela pode ser percebida a partir da percepção. Então a gente tem que buscar confiando nas nossas percepções, né? Quando a gente não está
buscando coisas a nível pessoal ou tentando provar aquilo que a gente acredita, né, nossas crenças, quando a gente abre mão das nossas crenças e tenta buscar a realidade das coisas, a verdade das coisas, em algum momento a gente percebe uma coisa além daquilo que a gente percebia anteriormente. Mas tem que ser uma busca isenta, né? Uma busca em que não esteja plasmada na nossa mente já o que a gente vai encontrar, né? Quando a gente quer encontrar uma coisa, a gente vai, os princípios astrais vão plasmar essa visão. Então tem que ser uma coisa que a gente busque sem ter uma ideia do que é que nós vamos encontrar. Então aqui tem esse esquema, né, dos planos, né, dos planos da matéria e dos corpos, né, nossos corpos que a gente tem dentro desses planos, né, o corpo físico, o corpo astral ou emocional, o corpo mental, o corpo búdico, átmico, e aqui tem essa linha da nossa consciência, né? A nossa consciência nos liga, ela pode se conectar com cada um desses corpos, né? Eu posso me concentrar no meu corpo físico e sentir a dor de uma ferida, eu posso me concentrar no corpo e conectar a minha consciência ao corpo emocional e sentir as minhas dores emocionais, ou as alegrias e as tristezas. Eu posso conectar com a minha mente e buscar dados da minha memória. Eu posso, e a partir daqui, até aqui eu coordeno, né? Até a parte mental. Agora, a partir daqui, é uma consciência que eu preciso desenvolver a partir da meditação, né? Na meditação, eu abro mão da consciência operando nesses 3 níveis. Eu tiro a consciência do corpo físico, eu tiro a consciência do corpo das emoções e dos pensamentos e abro um espaço, me abro para o infinito, né? Esse infinito que parece no primeiro ponto vazio, ele é cheio, ele é pleno de potencialidade, né? Então, quando eu me abro para essa plenitude pode vir a mim. Quando a gente vai desenvolvendo com a continuidade, né, esse processo da meditação e entrando em níveis mais profundos, a nossa consciência começa a poder se conectar também com esses planos maiores, né? Com o plano búdico e com o plano átmico, que é o plano intencional, o plano búdico, e o plano átmico, o plano da vontade. O que é a sabedoria divina, senão a realidade essencial por trás das aparências evanescentes dos objetos da natureza, a própria alma do Logos manifestado? Teosofia ou ciência dos fundamentos e mistério de todas as coisas. Então, assim, por trás de todo o objeto na realidade, de todas as situações, existe uma primeira camada que eles chamam de aparências, né? Quando a gente põe um primeiro olhar, o que a gente enxerga são as aparências. Mas se a gente procura continuar perscrutando e buscando aquilo que a gente não percebe, em algum momento a gente vai conseguir perceber coisas que estão por trás daquilo, significados mais profundos, aquilo que os motivos. A gente coloca, né, que na natureza não existem mistérios, não existem milagres, né? O que existe é o desconhecimento nosso das leis que regem essa natureza. E essas leis podem ser percebidas por nós, né? Quando a gente busca essa compreensão. Então, esse perscrutar de todas as situações da vida e perscrutar da própria natureza, colocar um olhar mais geral na realidade, né? Sem fugir de nenhum lado das coisas, sem ter preferências, né? A gente conseguindo perceber tudo isso, no primeiro momento nós vamos ver o sofrimento, no segundo momento a gente vai adquirir a compreensão do movimento da vida, né? Teosofia é de fato a vida. O espírito que habita internamente torna toda verdadeira reforma uma realidade vital, pois a teosofia é fraternidade universal.
o próprio fundamento, bem como a pedra angular de todo o movimento em direção ao aperfeiçoamento da nossa condição. A ética da teosofia é mais importante que qualquer divulgação de leis e fatos psíquicos. A ética aprofunda-se e torna posse do homem real o ego reencarnante. Então, dentro da teosofia, né, a gente estuda muitas coisas, mas se esse ensinamento e as nossas transformações interiores, elas não forem suficientes para gerar um aspecto ético na nossa vida, esse ensinamento não vai ter servido de nada. Porque a teosofia, ela não é o ensinamento, ele é um modo de vida. É um modo de vida em que a gente tem que compreender que a nossa vida é una e que a fraternidade universal deve ser uma realidade na nossa vida. Que a gente tem que considerar tudo que existe como parte dessa mesma vida, né? Então vamos ver a origem da sociedade teosófica, né? A palavra teosofia foi cunhada em Alexandria, no Egito, no século III d.C., por Amônio Sacas e seus discípulos Plotino, que eram filósofos neoplatônicos. Fundaram a escola esotérica eclética e também eram chamados de filareteus, amantes da verdade, e analogistas, porque não buscavam a sabedoria apenas nos livros, mas através de analogias e correspondências da alma humana, com o mundo externo e os fenômenos da natureza. Então, Amônio Sacas, né, criou uma escola de mistérios, né, uma escola filosófica, em Alexandria, no Egito, nos mesmos moldes das escolas gregas. E ele cunhou essa palavra teosofia, né? Ele deu um nome para esse processo de busca por si mesmo, né, das verdades eternas, né? Então, esse grupo dele, chamado Escola Teosófica Eclética, né, eles buscavam a verdade, né? Eles eram amantes da verdade e trabalhavam com analogias, né? Então buscavam na alma humana analogias entre a alma humana e os fenômenos da natureza, né? É uma das maneiras de encontrar essas realidades, né? A Sociedade Teosófica Moderna foi fundada em 17 de novembro de 1875 em Nova York por Helena Blavatsky e outros do seu grupo de estudos, né? A Sociedade Teosófica, né, ela foi criada por iniciativa de dois dos mestres de sabedoria dessa grande fraternidade branca, porque naquela época, após a Revolução Francesa, né, por mais que ela falasse em fraternidade, foi o único princípio que não vingou, né? Então, a ciência naquela época estava se adiantando e começava como a ciência trabalha com a parte da matéria, materialista, né? Ela estava transformando o pensamento num pensamento materialista, mesmo combatendo as religiões, né? Então, por iniciativa dessa grande fraternidade branca, eles estavam procurando alguém que pudesse trazer essas realidades para o mundo, né? Para contrabalançar a ciência. E eles levaram 100 anos procurando uma pessoa que tivesse as qualidades necessárias e encontraram essas qualidades na Blavatsky, né? Então, esses guardiões queriam o quê? Proclamar as antigas verdades sob uma nova forma adaptada à atitude e desenvolvimento mental dos homens da época, como todas as religiões, né? Restaurar as verdades, né? Eternas, né? Mais adaptada a um novo tempo, né? Se a gente olhar a humanidade, né, a gente consegue perceber que a natureza humana evoluiu, né? O pensamento humano evoluiu, né? Em cada época o homem tem capacidade de assimilar coisas mais profundas, né? Então essas novas religiões vão avançando nessa direção, né? Então, o que a Sociedade Teosófica procura, né? Proclamar as bases fundamentais de todas as religiões, porque todas elas têm o mesmo significado e são ramos de uma mesma árvore, né? Então, todas as religiões estão tentando apontar essa mesma realidade profunda, essa mesma verdade,
E então a Sociedade Teosófica estuda todas as grandes religiões para buscar aquilo que elas estão tentando apontar com uma linguagem diferente. A filosofia é ciência também. Então a Sociedade Teosófica não tem sabedoria própria para sustentar ou ensinar. Ela é simplesmente o reservatório de todas as verdades proferidas pelos grandes videntes, iniciados e profetas de todos os tempos históricos e mesmo pré-históricos. Então aqui tem, na Sociedade Teosófica ela não tem uma doutrina, né? O que ela nos ensina é a estudar todos esses textos antigos, né, desses grandes sábios, e separando o joio do trigo, né? Nas religiões principalmente, né? Porque os ensinamentos vão sendo misturados, né? E chega uma hora que a gente não sabe mais o que é original e o que foi adicionado com o tempo e que tem uma visão mais superficial, né? O grande valor prático da teosofia consiste em sua relação do significado e propósito da existência humana, que sem isso seria um quebra-cabeça desafiando solução. Um quebra-cabeça pode ser resolvido de 2 métodos. Um por tentativa, experimentando as muitas peças na esperança de que acabarão por se ajustarem corretamente. Este é um método lento e insatisfatório, principalmente quando se faz a tentativa de resolver os problemas da vida. O outro método, mais rápido, é baseado no pré-conhecimento da posição de várias peças no desenho completo. A teosofia fornece esse conhecimento. Revela o lugar de cada peça no plano evolutivo de todos os indivíduos e de todos os acontecimentos. Então é isso que o ensinamento teosófico faz, né? Ele dá uma prévia assim, do escopo geral do processo da evolução, né? E do homem dentro disso, né? E com esse escopo, com esse esboço geral, a gente fica mais fácil essa busca de compreensão. Porque a gente, quando observa, já tem esses pré-requisitos como base, né? Esses pré-requisitos não são de aceitação obrigatória, né? Tudo deve passar pelo crivo de cada estudante, né? Cada buscador, mas eles são muito valiosos, né? na busca dessa compreensão. A Sociedade Teosófica foi escolhida como a pedra fundamental, o alicerce da futura religião da humanidade. A impressão que eu tenho é o que eu olho assim no mundo e percebo é que esse escopo de cada um ser um buscador é uma coisa que está se tornando vigente nos tempos atuais. Não é uma coisa para todo mundo, precisa de um certo aprofundamento, uma certa coragem interna de fazer esse caminho, mas ele é um caminho que existe, né? E está se tornando bem divulgado, né? E talvez essa religião futura da humanidade seja esse retorno a essa religião sabedoria, né? Do que houve no passado, né? E que, de certa maneira, as religiões começaram a tirar esse espaço das pessoas, né? E dizer que a gente só pode ter conhecimento e conhecer o espírito através das religiões, né? E quem são, então, essas pessoas que são teosofistas, né? Os teosofistas estudam todos os sistemas e não ensinam nenhum, deixando que cada um pense e busque a verdade por si mesmo. Nossos membros apenas ajudam uns aos outros no trabalho comum e cada um de nós está aberto a mudar de convicção sempre que a provável verdade de qualquer hipótese dada por demonstração à luz da ciência, da lógica ou da razão modernas. Mas o que nós pedimos com maior ênfase é que as pessoas estudem, comparem e pensem por si mesmas antes de aceitar definitivamente qualquer testemunho de segunda mão. Então a Sociedade Teosófica, como ela não tem nenhuma disciplina para ensinar e ela estuda todas, ela também tem o princípio da liberdade de pensamento, que faz com que nenhuma pessoa tenha o direito de obrigar a outra a pensar de uma maneira ou outra. Então, todas as pessoas têm o direito de fazerem o seu processo de busca da verdade e de terem a sua própria opinião.
Então, o que a gente faz são estudos em conjunto, em que a gente estuda e compartilha a visão de cada um, mas cada um sai desse estudo com a sua própria visão. Então, é um ambiente de ajuda mútua, né? E é muito frisado também dentro da sociedade, né, que tudo que está escrito nos livros, mesmo da própria sociedade, não devem ser aceitos porque são de alguma autoridade. A própria Blavatsky disse, né, que ela não escreveu aqueles livros, ela simplesmente fez um ramalhete com coisas que ela encontrou em diversos livros, né? Então a gente vê que dentro da doutrina secreta ela citou de 100, 150 autores, né, da época dela, e que talvez menos da metade desses autores ainda tenham esses textos livres, né? Talvez sejam autores que tenham ficado na parte da ciência que não foi dada continuidade, né? Mas mostra que esses autores conseguiram perceber essa realidade, né, com uma busca sincera, né, sem colocar limitações, né, a essa busca, né, sem medo, né. O teósofo, né, o que é o teósofo? Dentro da sociedade teosófica, a gente separa o teosofista do teósofo, né. O teosofista geralmente é um membro da sociedade teosófica, e o teósofo é a pessoa que conseguiu realmente compreender e viver a teosofia, né? Porque a teosofia é uma coisa prática, né? Se eu conheço uma verdade e essa verdade não é capaz de fazer com que a minha vida mude naquela direção, ela não serviu de nada, né? Então o teósofo é esse buscador prático, né? Esse buscador que quer balizar a sua vida por esses ensinamentos internos, né? Então, Blavatsky diz assim: seja quem for, uma vez que um estudante abandona a estrada batida da rotina e entra no caminho solitário do pensamento independente, ele é um teósofo, um pensador original, investigador das verdades eternas, com uma inspiração própria para resolver os problemas universais. Então, aqui mostra, né, essa originalidade, né, essa busca independente, né? Aquela pessoa que cansou, né, de ir de uma opinião de um autor para a opinião do outro autor, né? Às vezes eu vejo que tem pessoas que leem todos os livros e querem pegar todos os livros e dizer que aquilo tudo é verdade. É verdade, mas a verdade ela tem níveis, né? Então tem verdades que são para os iniciantes, tem verdades que são para os buscadores que estão na etapa média, e tem as verdades profundas. Então a gente tem que aprender a ir separando esses tipos de coisas e vendo o que é mais verdadeiro, o que é uma verdade mais profunda, né? Que tem que não substituir, né? Mas a gente tem que ver que até para cada etapa da humanidade tem uma verdade relativa, né? No ocultismo prático, né, a Blavatsky coloca: qualquer pessoa com mediana capacidade intelectual e com certa inclinação para a metafísica, que leve uma vida pura e altruísta, que encontre mais alegria em ajudar o seu próximo do que em receber ajuda para si mesmo, que esteja sempre pronta a sacrificar os seus prazeres pessoais em benefício dos outros, que ame a verdade, a bondade e a sabedoria simplesmente pelo que são em si mesmas e não pelo benefício que delas possam oferir, é um teósofo. Então aqui a teosofia vai além do estudo, né, e da busca metafísica, né? Vem num modo de vida, né? Um modo de vida que vai buscando mais a pureza, né? Buscando aquilo que é essencial e deixando de lado aquilo que é superficial. Uma vida que se torna altruísta, que vai começando a colocar o outro, não se preocupar só com si mesmo, mas em tentar remediar o sofrimento alheio, né? E que encontra alegria nessa ajuda ao próximo, né? E que para de reclamar da vida, sai do mimimi de reclamar das vidas e das coisas e assume a sua responsabilidade em relação aos eventos que acontecem, né? E que não busca benefícios pessoais, não faz isso tudo por benefício pessoal, faz porque a verdade, a bondade, a sabedoria
são atributos da alma, né? A nossa alma pede isso, né? E quando a gente atende esses pedidos da alma, a gente se encontra conosco mesmo no sentido mais profundo. Então, o teósofo é essa pessoa que segue, né? Tenta seguir ouvir, né, esses chamados da alma e obedece e coloca em prática na sua vida diária. Então, a Ribeza, no livro As Leis do Caminho Espiritual, coloca, né? Para que estamos aqui, senão para ajudar, amar e elevar mutuamente uns ao outro? Deve o homem espiritual pôr obstáculos ou elevar os seus semelhantes? Observe como a sua influência afeta os outros. Por isso, seja cuidadoso sobre o modo como suas palavras afetam sua vida. A dificuldade está em nós e não fora de nós. É aqui em nossa própria vida, em nossa própria conduta, que deve ocorrer a evolução espiritual. Então, né, a gente tem que se dar conta que a espiritualidade não é uma coisa para nos engrandecer, né? Mas como a gente se relaciona com o mundo à nossa volta, né? A gente pode se relacionar com ele tentando ajudar as pessoas e elevar as pessoas, ou colocando dificuldades, né, nesse relacionamento, né? E a gente vê que dentro desse processo existe uma parte que a gente luta com o ego pessoal, né? O ego pessoal, ele leva a algumas atitudes e sentimentos egoístas, né? Ele pensa só em si próprio e não pensa no outro. Então, o caminho da espiritualidade é um caminho que a gente abre um espaço na nossa vida para olhar para o outro, né? Se dá conta que quando a gente consegue, faz o processo de tirar os entraves da nossa vida, tudo aquilo que gera sofrimento na nossa vida, né? E tudo que é superficial, que de repente a nossa felicidade também está associada ao que ocorre ao nosso redor, né? Com as outras pessoas, né? Quem já não teve a experiência de fazer ter uma atitude espontaneamente altruísta e depois sentiu a felicidade que foi aquele momento, né? Então a busca da felicidade, ela vai se transformando, né, de obter coisas para nós e de repente de fazer desse mundo um mundo melhor, né? Essa teosofia prática, né, se colocar em prática esses preceitos, né, a Blavatsky fala também na doutrina secreta. A doutrina fundamental da filosofia esotérica não admite no homem a outorga de privilégios nem de dons especiais, salvo aqueles que foram conquistados pelo próprio ego com seu esforço e mérito pessoal. Então, aqui, de novo, né, a gente vê que não existe na espiritualidade, né, apesar de na vida diária, né, material, a gente veja pessoas sem mérito, que são elevadas, né, recebem medalhas e posições e ganham muito dinheiro, na vida espiritual isso não acontece, né? A gente só se eleva por mérito próprio, né? Que foram conquistados por nós próprios com muito esforço, né? Porque as transformações que a gente precisa fazer dentro do processo espiritual, a gente tem que ir abandonando coisas que antes eram muito preciosas para nós e que a gente, ao longo do processo, se dá conta que não eram verdadeiras, né? Então, pode ser apesar de ser um processo que pode gerar algum sofrimento, ele é um processo de saída do sofrimento, né? Existem processos em que a gente fica patinando em cima do sofrimento e quer se permanecer daquela maneira, né? Se enganando e se autoiludindo. E existe o processo que gera um sofrimento continuado, né? Um sofrimento que não tem fim. E existe aquele sofrimento de reconhecer os nossos erros e de mudar o nosso comportamento, né, a partir dessa percepção, e que gera algum sofrimento no momento, mas é um sofrimento que leva à mudança e à saída daquele sofrimento, né? Nas cartas dos Mahatmas, né, tem uma carta para o Apessinet, né, que o mestre diz assim:
Ainda assim, o dever do teosofista é como o do agricultor, abrir os sulcos e semear os seus grãos da melhor maneira possível. O resto é com a natureza e ela é escrava da lei. A gente estuda muito, né, a lei do karma, né? A lei em que a gente, quando gera méritos, né, a gente é beneficiado pela própria natureza, né? Esse beneficiado não é beneficiado em dinheiro, nem beneficiado em outras coisas, mas beneficiado com paz interior, né? Com satisfação pela vida, né? E esse karma, né, a gente na nossa vida ouve falar, né, do karma negativo e do karma positivo, né? Mas tanto o karma negativo como o karma positivo, eles estão buscando um resultado, né? E esse resultado só pode ser resolvido aqui nessa vida material, né? Que é uma fonte de sofrimento, né? A própria vida material. O karma que ele está falando aqui é o karma neutro, né? É o karma em que eu faço o meu dever, eu faço as coisas sem buscar mérito nenhum. Eu faço porque elas são as coisas certas a serem feitas naquele momento, elas são verdadeiras e são corretas, né? Eu vou procurar fazer de uma maneira mais correta possível, que gere harmonia. Então, quando saio dessa ação, eu não deixo nenhum resquício kármico, nem positivo nem negativo, né? E isso vai vai fazendo com que o meu caminho ele siga na direção correta, né? O objetivo de todas essas encarnações, de todo esse aprendizado, é a saída desse processo evolutivo terrestre, né? Dentro da teosofia, existem diversos níveis de evolução, e nós estamos dentro da evolução do ciclo terrestre, né? Quando a gente fizer a evolução dentro desse processo e atingir o ápice, vai se abrir a possibilidade de a gente seguir para outro ciclo de evolução. Esses adeptos e mestres de sabedoria que a gente falou durante a palestra, eles foram pessoas que fizeram esse caminho até o ápice, e quando eles puderam escolher o caminho a seguir, eles escolheram o caminho de continuar aqui para nos ajudar no nosso processo, né? Facilitando o nosso processo por essa divulgação desses conhecimentos. Dentro da teosofia, né, existe o estudo da evolução, né? Então a evolução começa nos minerais, ela evolui para os vegetais evoluem para os animais para o humano. E a gente pensa que dentro do humano nós já somos o suprassumo da evolução, né? De certa maneira nós somos, mas nós ainda temos um estágio ainda a evoluir. O nosso corpo físico já está evoluído, mas o nosso processo interior, né? Físico, mental, espiritual, ainda está acontecendo, né? Então o próximo processo da nossa evolução é o processo da evolução espiritual. E é nesse processo que nós estamos inseridos. A Annie Besant também coloca, né? Se a teosofia não for uma ciência de vida, se o teósofo, por meio da sabedoria divina que ele estuda, não se tornar sábio para auxílio de todos ao seu redor, então a sua vida é realmente pior que a vida comum. Pois onde a inspiração é maior, não se elevar é cair mais baixo do que o homem comum. Então, esse conhecimento que a teosofia nos dá, a compreensão desse conhecimento, ela nos mostra que a gente conseguiu atingir isso devido a outros que vieram antes de nós e que disponibilizaram esse conhecimento, né? E que a gente também tem o compromisso de passar adiante esse conhecimento, né? Então é isso que é o nosso trabalho, né? É divulgar esse conhecimento na medida que as pessoas possam ver que ele está disponível, que cada um de nós tem o poder dentro de si de perceber essas realidades ocultas, né, dessa vida normal, e que aquele sentimento interno que nós temos, que nos chama, né, para a busca espiritual, ele é uma realidade que a gente não deve deixar ninguém negar, né? A realidade está dentro de nós
e nós estamos percebendo ela. E também não nos deixar, ao longo do caminho, nos levar por filosofias fake ou inferiores, assim, que ficam usando disso para ganhar dinheiro ou para ganhar privilégios quaisquer, né? A gente não precisa se submeter a nenhuma religião ou filosofia, a nenhum guru, porque esse conhecimento está dentro de nós.